Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura diária desta terça-feira. Durante esta semana, estamos estudando a lição 1 do dia 3 de outubro de 2021, com o tema O Mundo do Apóstolo Paulo. E o tema da nossa leitura diária da terça-feira é Enviado para os Gentios. E o texto para a nossa meditação está no livro de Atos, capítulo 26, versículos 16 a 18. Vamos à leitura do texto bíblico. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Estamos diante de um texto aqui no livro de Atos, o qual Paulo está diante do rei Agripa, um grande número de perseguidores, ele está sendo preso e aqui ele apresenta a sua defesa. E é interessante que ao apresentar a sua defesa, ele já vem falar aqui da tão grande salvação que chegou a ele a caminho ali de Damasco, o qual o Senhor Jesus o liberta, o chama das trevas para a luz. É o momento do seu encontro pessoal com aquele que transformaria a sua vida. Nós sabemos que após esse encontro glorioso, ele se torna um homem intensamente dedicado à salvação das pessoas, e aqui ele vem falar da chamada específica para levar a palavra aos gentios, e nós sabemos também que toda a sua vida, a partir deste momento, está dedicada à pregação do Evangelho. Certamente que ele foi o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. E aconteceu desta maneira porque houve uma chamada do dono da igreja, do próprio Senhor Jesus. Ele registra ali, Lucas registra ali no livro de Atos, capítulo 22, versículos 18, 19, 20 e 21, como se deu esta chamada, e vemos também em outras cartas, Efésios 3, 1, Gálatas 1, 14 e 15, Paulo ainda fazendo menção desta chamada ao ministério para evangelizar gentios, e assim alcançar as demais nações. E aqui neste texto aqui, o qual Paulo vem falar desta salvação encontrada na pessoa de Jesus, vem falar da sua chamada. Há um versículo aqui que eu gostaria de trazer aqui um breve destaque, o versículo 18, quando ele vem falar aqui das palavras do Senhor Jesus a ele, de qual é a missão daqueles que devem levar a palavra. Aqui para Paulo, hoje para a igreja de Cristo. E ali Jesus diz, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Então, quando nós pregamos o Evangelho no poder do Espírito Santo, os olhos das pessoas são abertos, assim como os nossos um dia se abriram, e ali há uma conversão, uma libertação do poder do diabo que quer nos afastar do amor do nosso Deus, do amor do nosso Cristo, da tão grande salvação propiciada por ele ali na cruz. E isto só é possível pela proclamação do Evangelho
no poder do Espírito Santo. É Ele que vai libertar homens e mulheres do poder do inimigo e os colocar no reino de Cristo. Na continuidade aqui, nós vemos o Senhor Jesus dizendo, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Então, há um objetivo quando nós pregamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que é o perdão de Deus na vida das pessoas. Aquela pessoa que teve os seus olhos abertos, que recebeu Jesus em seu coração, que foi convertido, que está livre do poder do inimigo, ele vai também receber o perdão de Deus mediante a fé em Cristo, firmada nos méritos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Santificado pela fé em mim, aquele que é perdoado, liberto do domínio do pecado de Satanás, é batizado no Espírito Santo. Agora está separado do mundo e agora vive para Deus, na comunhão com todos os demais salvos pela fé em Cristo. Esta é uma comissão divina para Paulo, que terminou o seu tempo, fechou o seu legado e a igreja dará continuidade. Não podemos deixar de falar desta tão grande salvação propiciada pelo nosso Senhor Jesus. Amém?